Olá, bem-vindo a mais um programa Canal da Imprensa. Você já sabe, para a nossa revista, informação é responsabilidade. No programa de hoje vamos falar sobre saúde, um pouco mais sobre o vírus que tem aterrorizado, para bem ou mal, a população brasileira e o mundo, Zika vírus. Mas será que ele realmente é o bicho-papão? Como a mídia tem abordado o assunto, talvez até modificado o tema enquanto trata disso nos veículos de comunicação? Para compor o nosso bate-papo de hoje, estão comigo aqui duas das nossas articulistas, Tamires Matos e Camila Torres. Obrigada pela disponibilidade, por vocês estarem aqui mais uma vez comigo. E a gente recebe também dois convidados, o jornalista Tiago Basílio, ele que é mestrando em divulgação científica e cultural, e o Dr. Dorival Duarte, clínico, infectologista e também diretor do Hospital Adventista de São Paulo. Seja bem-vindo, obrigada pela disponibilidade de estar aqui. Obrigado, o prazer é nosso. Lembrando que você pode saber mais sobre esse assunto acessando o nosso site. O endereço é www.canaldaimprensa.com.br. Se você já está no nosso site, fique à vontade para zapear pelos nossos conteúdos. Aqui na tela estão aparecendo as nossas redes sociais. Acompanhe as nossas discussões quinzenalmente. Bom, então vamos direto ao assunto. Quero começar perguntando para o especialista aqui sobre o vírus, especialmente, especialista da doença. Em relação às outras doenças que são causadas pelo mosquito, o Aedes aegypti, qual é a gravidade, a diferença do Zika, assim, a gravidade do problema? Por que esse terror tão grande? Bem, o mosquito, o Aedes aegypti, ele transmite potencialmente 4 doenças muito importantes para nós aqui, para a nossa realidade, né? A febre amarela, que afortunadamente é uma doença que nós temos vacina, é uma doença extremamente rara no Brasil hoje, mas ainda ocorre. O dengue, que é uma doença que ciclicamente nós temos aqui no Brasil, especialmente nos verões, e que afeta uma fração extremamente elevada da população brasileira. A chikungunya, que é uma doença relativamente nova no Brasil e na América, e mais recentemente agora o Zika. Zika é uma doença muito importante, ganha cada vez mais importância. No início, quando ela foi diagnosticada aqui no Brasil pela primeira vez, os primeiros casos aqui vieram próximo ao meio do ano passado, para maio do ano passado, e se considerava o Zika como uma dengue muito leve, né? De fato, os sintomas iniciais do Zika são sintomas normalmente menos severos que os sintomas do dengue. Então se considerava como uma dengue mais fraquinha. Em realidade, o tempo se encarregou de mostrar que não é exatamente assim. É um vírus que pode ter consequências bastante severas e dramáticas, especialmente quando acomete no período gestacional mulheres grávidas. Então é um engano, na verdade, né? Parece fraquinho, uma febrezinha, mas os resultados desse problema são muito mais profundos. E como é que a mídia tem abordado esse assunto? Vocês que são profissionais da saúde, às vezes têm a atuação danificada, não sei nem se essa é uma boa palavra, mas atrapalhada pela atuação da mídia. Como é que tem sido na questão do Zika isso? Bom, a gente tem que mencionar que a mídia é importantíssima em todos os momentos, né? A gente toma o aspecto político, é importante trazer à luz para a sociedade os aspectos políticos, econômicos, sociais e também aspectos de saúde. Sucede que nós estamos diante de um vírus novo para nós aqui. Nós temos quase que menos de um ano da ocorrência do vírus no país. Exatamente. E nós estamos diante de uma situação completamente nova. Então, muito cuidado tem que ser dado quando a imprensa vai notificar as coisas, porque muitas vezes pode-se notificar as coisas com um teor que ainda não se tenha a fundamentação científica que se esteja transparecendo nos meios de comunicação, né? Por exemplo, nós estamos vivendo aqui agora esse boom aí das alterações neurológicas fetais, né? A microcefalia, mas não é somente microcefalia que se está vinculando à infecção pelo vírus Zika. Existem outras manifestações neurológicas também, né? Guillain-Barré, que é uma outra síndrome bastante importante, e que ha aumentado significativamente nos países que tiveram Zika, por exemplo, na Polinésia Francesa, em 2007, quando eles tiveram uma epidemia de Zika lá,
o aumento de número de casos de Guillain-Barré aumentou em cerca de 20 vezes o que era a ocorrência basal sobre o tempo, né? E agora, estudos mais recentes agora, né, mostram que de 2014 para 2015, também na Polinésia Francesa, o número de microcefalias aumentou em aproximadamente a mesma proporção. Isso é importante que se notifique, mas no caso aqui do Brasil, o aumento do reporte de casos de microcefalia ha aumentado significativamente. Entretanto, nem todos os casos têm ligação direta com o vírus da Zika. Então, a gente tem que tomar cuidado quando vai divulgar essas coisas, obviamente, para não trazer um terror infundado para a população. Tiago, você que é um profissional do jornalismo, um profissional da mídia, como é que você classifica essa atuação da mídia em relação ao tema? Assim? Eu acho que às vezes ela pode ser um pouco precipitada em alguns aspectos. Não sei se o doutor vai concordar comigo. Eu acho que isso se mostra muito claro numa pesquisa que a Fiocruz divulgou, e foi juntamente na mesma época que um instituto americano também estava constatando, tentando ligar o Zika, a infecção, né, a proliferação dele, ao sexo, à relação sexual, e aqui no caso da Fiocruz, a saliva, que foi identificado, enfim. O que se via muito massivamente nos veículos de comunicação era uma linguagem em que se corroborava a ideia de que o que foi descoberto era que realmente aquilo proliferava o vírus, sendo que, na verdade, foi uma constatação de que o vírus ali estava presente. E eu acho que, assim, isso aí depois já tiveram algumas reportagens falando de grávidas que começaram a fazer sexo com camisinha, começaram a ter os seus próprios talheres, não compartilhar com os... Tudo bem, a pessoa está se precavendo, né? Mas eu acho que a abordagem como tem se colocado as descobertas, os estudos, até mesmo vinculados a vacinas, são inadequados e não passam a ideia do que realmente está acontecendo. Então, acho que existe aí um problema de linguagem para falar realmente. Claro que você não vai falar com a população de forma científica, né? Porque, enfim, as pessoas não entendem e daí você estaria fazendo um desfavor para a sociedade. Mas eu acho que existem formas de você colocar mais claramente. E se a gente não continuar colocando esse assunto claramente para as pessoas, podemos criar uma cultura em que o Zika vírus seja parecido com o que aconteceu com a AIDS. Por muito tempo as pessoas achavam que se você chegar perto de alguém que tem AIDS, você vai contrair a doença. Se você usar o mesmo prato, o mesmo talher, o mesmo lavado, sentar no vaso sanitário utilizado por alguém infectado, diversas coisas que são absurdas, que a ciência nem considera hoje, mas a crença popular dizia que eram coerentes. E apesar de tudo isso, de tudo que vocês falaram, da mídia estar exercendo criando essa espécie de sensacionalismo, de pânico, Camila, você sente que a mídia exerceu o papel dela de prestadora de serviço, te informando a respeito do que era o Zika, e, enfim, te ajudou, ou o seu conhecimento sobre esse assunto veio de outras fontes? Não, eu acho que foi importante o papel da mídia para informar e para colocar para o brasileiro os cuidados que ele tem que tomar, mas eu acho que, ao mesmo tempo, muitas vezes esse conteúdo é passado de uma forma errada, porque, como a Tamires falou, no caso da AIDS, acho que no começo, quando se detecta uma doença e um surto, é importante passar essas informações certas para que elas não virem certeza e que as pessoas levem adiante, porque geralmente as pessoas costumam ter um acesso e uma pesquisa no começo, quando aparece esse surto, né? E depois as pessoas acabam esquecendo e vão vivendo a vida até que surja uma nova doença que preocupe a população. E aí, por exemplo, nós temos a AIDS que tem tabus e tem coisas que as pessoas acreditam até hoje que não são verdade. E isso pode acontecer também com o Zika, e isso é uma preocupação. Ainda estão sendo feitos estudos, como a gente conversou com o doutor antes, os estudos estão sendo feitos, não existem ainda certezas em relação a isso.
Eu acho que uma coisa também que tem me chamado bastante atenção é a abordagem sobre a prevenção, né? Enfim, você tem que se livrar das picadas do mosquito, essencialmente. E como a mídia tem influenciado o consumo, a utilização dos repelentes. E muita gente fala que pode ser prejudicial também. Então, eu não consigo entender também essa relação, né, de você fazer com que as pessoas ajam de uma forma, mas que ela também pode ser prejudicial, né? Então, não tem esse tipo de cuidado. Parece que se fala, não, você tem que fazer isso, ponto. E não fala das impossibilidades. E isso ficou claro hoje. Eu me deparei com um relato, né, de que em Campinas, aqui no interior de São Paulo, foram constatados mais casos de Zika vírus, né? Inclusive a própria Unicamp tem feito alguns estudos sobre o tema, enfim. E a cidade confirmou alguns casos de Zika e tem aumentado. E aumentou muito o número de pessoas consumindo o repelente, Falta que nas está farmácias, faltando inclusive. nos lugares. E é uma coisa que eu não sei, mas eu já ouvi algumas pessoas falando que pode ser prejudicial, não sei. É verdade. Mas eu queria mencionar um detalhe em relação à situação que a gente vive agora de Zika, né? Nós temos a grande preocupação com a microcefalia. É uma coisa terrível uma mãe conceber um bebezinho microcéfalo e com todo o potencial de atraso psicomotor e comprometimento visual, etc, etc. E, de fato, Zika em si não quer dizer exatamente que seja só microcefalia. Em realidade, é como que uma síndrome neurológica que compromete, que pode comprometer os neonatos, né? Mas os estudos estão sendo conduzidos, né, para que se possa ter uma relação nexo-causal de forma bem estabelecida com esta patologia, né, a síndrome neurológica, especialmente a microcefalia e a infecção pelo vírus Zika. O que nós hoje podemos dizer, com certeza, é que o vírus pode se encontrar no sistema nervoso central de crianças com microcefalia, né? O vírus do Zika. Realmente ligado, a microcefalia está realmente ligada. Você tem pessoas, bebezinhos nascidos com microcefalia, que tem no sistema nervoso central partículas virais Zika vírus, né? Você tem isso. Agora, será que existe algum outro patógeno concomitante que facilite a expressão da doença clínica pelo Zika? Pergunta que a gente não tem resposta ainda. O que a gente tem hoje como certeza é o seguinte: você está na cena do crime, está ali o vírus Zika, na cena do crime, com a arma na mão, saindo fumaça pelo cano, né? Então, quer dizer, tudo indica, né, de que realmente tem uma relação extremamente direta. É a relação apenas que está, né, confirmada. A gente não tem certeza absoluta, né? Super redundante isso, mas acho que se aplica. A gente tem todas as evidências. Sim, existem evidências de que o Zika vírus se associa à microcefalia. Agora, existe algum outro cofator que favoreça a expressão da doença nas criancinhas cujas mães tiveram a infecção, especialmente no primeiro trimestre da gravidez? Pergunta-se. Não temos resposta para isso ainda, né? Mas o que existe são indícios fortemente ligando a Zika vírus à microcefalia, a síndrome neurológica. Como, por exemplo, eu falei no início da nossa entrevista aqui sobre Guillain-Barré, que é uma síndrome de paralisia, né, flácida. A pessoa fica, é uma paralisia ascendente, a pessoa vai ficando paralítica das pernas para os membros superiores, pode comprometer os músculos do diafragma, tem que ficar traqueostomizada, ligada ao respirador. Isso é uma coisa que ocorre classicamente em todos os lugares do mundo. Agora, o que se ha visto na Polinésia é que a incidência de Guillain-Barré aumentou significativamente em relação à epidemia. E é o que estamos vendo aqui em vários estados do Brasil também, né? Então, parece ser realmente haver uma associação entre Guillain-Barré e infecção por Zika vírus. Rapidinho. Inclusive, o Brasil se adiantou e a Organização Mundial da Saúde ela não tinha ainda, ela estava muito cautelosa em confirmar essa relação. O Brasil confirmou antes do que
trata, né, como relação antes da própria Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde, vejam vocês, nós estamos falando aqui sobre o papel da imprensa, né, em notificar as coisas e como pode-se trazer informações que alardeiem demasiado a população sem que tenha uma fundamentação. A Organização Mundial da Saúde, ela não bate o pé e diz, olha, a microcefalia está associada a Zika vírus, ponto. Mas pelo alerta que ela deu agora recentemente mundial, de uma ameaça mundial de saúde, mostra que realmente ela considera que existe uma associação, mas ela não se pronuncia formalmente dizendo Zika vírus produz microcefalia. Sim. Né? Então, é necessário alguns estudos mais, estudos prospectivos, estudos casos-controles, para que se possa, né, ter certeza absoluta de fazer uma asseveração dessas. Terminologia é imprescindível, né? Há relação, não é uma questão de causa. Teve Zika, vai ter, né? Há alguma relação entre os problemas. Eu acho que é importante a população entender isso, que a mídia não tem facilitado Eu acho esse que, entendimento. justamente, a pergunta que você fez, eu acho que não tem ficado claro isso para a população. Tem outro ponto que é as regionais de saúde dos municípios e tal, muitas não reportam todos os casos suspeitos de Zika, de dengue, de chikungunya, até de febre amarela. Então, os focos do mosquito estão por aí, mas nem sempre os números refletem a realidade. Gente, o assunto é super extenso, importante, a gente precisa falar, mas nosso tempo é que é curtinho. Então, a gente precisa terminar o programa de hoje. Eu quero agradecer a presença de vocês, a disponibilidade de vocês estarem aqui. Espero que possamos, talvez, tratar esse assunto mais para frente, outra vez, com mais um pouquinho de tempo. Obrigada a você que nos acompanha e fique ligado nas nossas discussões que acontecem quinzenalmente. Nosso endereço é www.canaldaimprensa.com.br. Até mais.